Como eu parei de comer pão francês? Parou não, né? Paramos, porque eu também comia pão francês. Hoje nós vamos contar a nossa transição alimentar. Como nós saímos de uma alimentação cheia de farinha e açúcar e hoje transformamos a nossa alimentação em algo saudável. Eu sou Luciana Jardim, Rodrigo Jardim, meu queridíssimo esposo, e hoje nós vamos contar a história de como era a alimentação do Rodrigo antes de nós nos conhecermos. Roda a vinheta, produção. Eu sei que quando você nos vê, você pensa, nossa, mas é nutricionista, sempre foi saudável. E a verdade é que eu só comia farinha e açúcar. E mesmo depois, ainda sendo nutricionista, não foi automático essa mudança de sair do biscoito para o iogurte, para o ovo. E hoje eu trouxe o Rodrigo aqui para contar como era a alimentação dele. Por quê? Porque apesar de eu não comer muito diferente, Rodrigo come um volume muito mais interessante. Então vamos lá, Rodrigo, como é que era? Eu tava contando pra Luciana uma fotografia mais ou menos de quando eu tinha ali 18, 19 anos, que foi o meu primeiro ano de faculdade. É interessante porque o meu dia, ele era mais ou menos assim. Acordava, café da manhã, ia pro estágio, ia pra empresa que eu fazia estágio, voltava em casa, lanchinho, faculdade, voltava e jantava. Como é que era a alimentação mas aí, nessa fase? Eu preciso contar pra vocês como é que isso funcionava. Então vamos lá. Não, antes de falar como era a sua alimentação nesse momento, vamos falar que isso se estendeu até uns 33 anos de idade. Foi mudando, mas era mais ou menos no mesmo nível. Não. Essa fotografia porque a logística era Vamos lá, café da manhã, você acordava... Um baldinho de vitamina, meio litrozinho daquele baldinho de vitamina, banana, açúcar, maçã, leite, açúcar, um baldinho pequeno, para dar aquela... Acordar às 7 horas da manhã e... O nosso bendito e famoso, nosso convidado de honra de hoje, o pão francês. E um pão francês, um cafezinho. Com mais açúcar. Com mais açúcar. Isso era lá pelas 7 e pouco da manhã, beleza? Eu ia para a empresa que eu fazia estágio e lá para as 10h10, 10h15 tinha o quê? O café da manhã dos funcionários. E aí era um momento... O que era o café da manhã? Cara, era um momento único, mágico, eu diria para você. Era maçã? Maçã, será que você gosta no que era café maçã? Da manhã? Não, cara, no café da manhã era novamente quem? O famoso e bendito pão francês. Mas não era um... Não era qualquer pão francês, entendeu? Era o pão francês que via da padaria ao lado da empresa. Então lá pelas 9h30, aquele cheirinho, a gente já começava a sentir o cheirinho do pão. 10 horas, cara, eu escutava a campainha lá no portão do cara tocando e entregou o pão. Rodrigo muito esfomeado. 10h15, a gente descia pro cafezinho, mas ele era educado. Café da manhã. Muito educado, apesar de ser esfomeado, era educado. Pegava o meu pão francês e ficava observando o movimento. Obviamente, tinha mais pão, né? Sempre sobrava. Havia fartura. Eu ia lá e pegava o meu segundo pão francês. Na verdade, o terceiro do dia, porque eu já tinha comido um em casa. Então, 10h15. Passou. Almoço. Segundo pãozinho, café. Voltava pra casa. Como a empresa era perto, eu ia almoçar em casa. Meio-dia eu chegava em casa, aí sim, a comida... saudável, arroz, feijão, arroz, não tinha carne. vegetal. Não. Mas era um saudável, né? Era um saudável à vontade. Estivador. E aí, eventualmente, Um suco preto. Suco, né, assim, pra acompanhar, uma coisa assim, que a gente, né, de vez em quando, a gente toma. E aí acabava o almoço, amor. Aí tinha sobremesa. Aí essa não você aprendi aprendeu. não aprendi não. Essa tu aprendeu comigo. Tem a história da sobremesa. Gente, vou contar quando eu pra comecei vocês. a namorar o Rodrigo, eu fiquei apavorada com ele e com o pai dele tomando sorvete. Se liga, cara, como era o tomar de sorvete. Eu vou tentar simular aqui, mas o sorvete é ruim, cara. A gente tá gravando, o sorvete já derreteu, mas vamos tentar fazer aqui. Não era assim, você pega uma taça e coloca uma bola de sorvete. Eu me enganei, porque era um copo daquele de requeijão, né? Não era um copinho desse aqui. E aí, não era também só uma bolinha assim que você pegava e colocava. É assim, ó, vai enchendo, ó, assim. Mostra bem perto da câmera. Imagina um copo de requeijão, tá? Assim... Tá meio mole já o sorvete, que a gente tá aqui um tempinho, ó. Aí, por exemplo, já tá quase cheio, tá vendo? Não já tá bom pra servir? Já. Imagina, aí eu ensinei a técnica pra Luciana. A técnica é essa aqui, ó. Já são 3 bolas de sorvete ali dentro. 3 bolas nesse copo, porque no copo de requeijão vai mais, ó. Já até comprava o requeijão. Ó, tá cheio, maior. Tá cheio nada. Aqui, ó, trabalha ele aqui, ó. Aqui, ó.
Se der uma trabalhada, é que eu não tô querendo fazer muita sujeira aqui. Dá uma trabalhada, ó. 5 bolas de sorvete. Ó. Cara, 5 bolas de sorvete. E eu vou colocar que repetia muitas vezes. Não, repetia e o copo era maior. Né? Então, assim, o que eu faço agora? Eu como esse sorvete? Não, conta até pra galera que você hoje nem comeria mais esse sorvete. Nem comeria mais esse sorvete. Tava escorrendo. Sim. Não. A gente entende. Não, depois de um tempo você vai... melhorando o paladar. É aquela história, eu não comecei a comer um pote desse sorvete uma hora pra outra. É o primeiro, a colherzinha que você vai, a segunda, aí vai repetindo, aí até que você vai ficando cansado de tanto colocar que você vai desenvolvendo essa técnica, né, de apertar o sorvete aqui e caber mais. E isso se repetia no almoço e no jantar. Então eram aproximadamente 12 bolas de sorvete por dia. De sorvete. Aí beleza. Saiu o sorvete no copo, mais um cafezinho com açúcar, né? Você voltava do suco? Às vezes tinha um suco. Preto, sim. Não era todo dia, Você não. voltava pro estágio, voltava pro trabalho. Lanche da tarde. Aí tinha aquela fome, né? Não, só aí lá carboidrato, 4 horas da tarde tinha um lanchinho que era o pessoal que saía do trabalho, né? E aí tinha gente que ia pra longe, tinha gente como eu ia pra faculdade e tal, essas coisas todas. Aí vinha de novo quem? Opa! Convidado de honra de hoje. Nosso convidado de honra, que inclusive achei que ia comer pão hoje, não vou porque a Luciana comprou ontem o pão. O pão tá duro aqui como coco. Ah, beleza. 4 horas da tarde, pãozinho educado. Muito educado. Comia um pãozinho. Esfomeado, mas cafezinho educado. com açúcar, um pãozinho com manteiga ou margarina. Esperava todo mundo comer, ia lá, pegava mais um pãozinho. Cara, nessa hora, já tava no 5º pão francês do dia, cara. De bobeira, assim, achando que tava tranquilo. Não, beleza. Daí você voltava pra casa. Chegava em casa, porque eu morava perto, saía 5 horas. Chegava em casa pertinho, rapidinho, saía umas 6 e pouco pra ir pra faculdade. Nesse tempo, entre 6 horas... né, entre 5 e pouco e 6 horas, tinha que fazer um lanchinho pra ir pra faculdade. Lanche. Não, um lanchinho só pra garantir, porque depois ia ficar muito tempo na faculdade. Aí, cara, você vê, né, como é que as coisas são, né, cara? A pessoa, como é que vai aparecendo as coisas na sua vida, né? Às vezes você nem tá procurando, mas as coisas aparecem. Hoje é o iFood. Hoje é o iFood. O que eu cheguei em casa, a senhora que trabalhava lá, dona Marlene, que trabalhava muito com a gente, minha avó, ela, enfim, ajudava a gente com a minha avó, chegou um dia pra mim e falou, Rodrigo, eu tô fazendo mini pizza congelada, o dia que você quiser, pra experimentar, pra me ajudar. Falei, dona Marlene, mini pizza, como é que é? Me explica aí, traz uma aí. Aí traz um negocinho assim de 10 mini pizzas, já pronta, já recheada. Agora eu vou te elogiar, amor. O Rodrigo tem um coração, assim, muito grande. Ele compra pra ajudar as pessoas. Hoje, o que a gente faz? A gente ajuda... Deixa lá. Não traz não, pode ficar com a pizza. É tipo aquele rapaz que coloca o amendoim no carro, a gente dá o dinheiro e fala assim, não quero não, obrigada. Hoje a gente ajuda de outra forma. Mas aí o que aconteceu? Eu pegava essa pizza, que era um pouquinho menor do que essa, enquanto que a Luciana pega aqui, já vinha recheada, né? Já vinha ela feita, e eu passava um requeijão, pra esvaziar o copo pra usar no sorvete. Aí, amigo, o que acontece? Era só botar, e não era uma, era só botar 2 mini pizzas no forno pra assar. Enquanto eu tomava banho, a mini pizza ficava pronta. Sim. Beleza? Super prático. Mini pizza, comia mini pizza e ia pra faculdade. E aí... Na faculdade, você levava alguma coisinha pra não ficar muito tempo. Aí o que acontece? Aí, pois você tem que se preocupar, né? Você comeu pouco ainda, né? Tem que se alimentar, não pode ficar sem se alimentar. E aí, o que você levava pra faculdade? Por uma questão de praticidade, por uma questão de horário, que como a aula começava às 6h30, 6h40, eu não lembro, e terminava 10h40, eu ia ficar esse tempo todo sem comer, tinha um intervalinho, aí vinha quem? Pra não comer um joelho na cantina. Aí vinha quem? Aí vinha o meu especialista. Gente, vocês tinham que ver ontem eu comprando essas coisas no mercado. Isso aqui é um nutricionista indo no mercado comprar coisas para o YouTube ou coisinhas que a gente gosta. Porque vocês pensam que nutricionista só gosta de coisa saudável? Gosta não. Mas a gente tem que se disfarçar, ó. Aí, um goiabinha, porque, olha só, tem uma desculpa legal. Tem uma desculpa legal. Isso aqui é muito prático, né? Porque eu vou no mercado, eu dava trabalho uma vez só. Minha mãe ia no mercado, eu ia com ela, comprava pro mês inteiro. Pegava lá, botava na minha mochila, muito prático, muito simples, honesto. Chegava lá, ficava gastando dinheiro na rua, levava meu goiabinha e comia meu goiabinha na faculdade com o quê? Às vezes, né? Aí, descia com os amigos e tal, vamos lá, não ficar na sala.
descia lá pra comprar uma coquinha, uma coisinha assim, um goiabinha. E o wafer? Ele falou assim, eu não sei, gente. Ele tava com segundas intenções. Luciana, não me esquece do wafer. Não, o wafer é o seguinte, como tinha muito goiabinha durante a semana, e o wafer era pra final de semana. Entendeu? Tá, porque entendi. aí não ia ficar enjoado, você vai comendo goiabinha direto. Sim. Comia um wafer no final de semana, aí já deixava lá naquela embalagenzinha, lá de vez em quando, ó, o waferzinho, de bobeira passando com Um bis também, assim. Pegava um wafer, um bis, um lance também. É que o bis era a caixa, né? Cara, beleza, 10h40, acabava Voltava a aula, pra casa. chegava em casa 11 horas da noite. Pô, não podia dormir com fome, né? Porque senão... Quase não comeu durante o dia, né? Não, mas já tinha muito intervalo, prescreveu Sim, verdade. aquela alimentação 3 prescreveu. em 3 horas, né? Jantava de novo, alimentação, muita Era coisa. a única refeição, né? Além do almoço, o jantar saudável. Arroz, feijão, E uma após o carne. jantar, E após o jantar. E após o jantar, de novo, o que vinha de Gente, novo? mais 6 bolas de sorvete. Mais um seis. copo de Porque, sorvete. né, tinha a manha de você saber colocar e dar uma trabalhada aqui no copo pra caber mais. Mas aí, cara, não é um sorvete que você tá comendo. É um momento, depois da janta, que você tá ali, meu pai, pô, e às vezes ele ficava me esperando. Aí a gente come um sorvete, cara, eram caixas, litros de sorvete que iam por semana, uma coisa de doido. Mas você nunca teve o comportamento de comer um balde de sorvete, Não, né? Era sempre era num isso copo aí, de trabalhava o requeijão. copo ali, isso aí, trabalhava Exato. o copo, é isso aí. E é muito importante a gente frisar que, apesar de toda essa comida, de todo esse carboidrato, de toda essa farinha que o Rodrigo comia, Tinha fome o dia inteiro. em primeiro lugar, essa foi uma das fome. transformações, que você sentia fome o dia todo. E quando nós começamos a fazer uma transição alimentar, isso mudou. Você tinha vários picos de hipoglicemia, né? Se sentia assim, verdade. eu preciso comer. E aí, quando nós começamos a fazer uma mudança alimentar, a gente já vai começar a contar como fez a transição. Esse foi um dos sintomas que melhorou muito. Melhorou. Porque apesar de comer uma quantidade muito grande de energia, de calorias, de carboidrato, o Rodrigo ainda sentia muita fome, porque esses alimentos aqui, eles não dão saciedade, e eles fazem pico de absorção, o que faz com que você sinta fome logo em rebote. Traduzindo para o português, esses alimentos aqui, ele te enche, mas não preenche, entendeu? Ele não é o que você precisa. Boa, exatamente. Agora, peraí que eu tô com a mão toda suja. Peraí, fica aí. E é muito importante nós pontuarmos que, apesar de tudo isso que era consumido e que nós começamos a entender a necessidade de mudar, Rodrigo era... Eu era muito magro. Magro assim, de palito. tirar a camisa e minha mãe falar, meu Deus, você tá muito magro. Era magro. Era muito magro. Mas isso tem prazo de validade, é praga de nutricionista. Exato. Uma vez ela chegou pra mim e falou, ó, isso aí... Quando isso aí ele vai começou mudar, a me contar, hein? eu falei, espera. Sabe por quê, gente? Porque por mais que você hoje se veja nessa situação, esteja aí pensando, não, mas os meus exames estão bons, mas eu não estou com excesso de peso, não estou com sobrepeso, não estou com obesidade. Cara, eu consigo de boa levar a vida assim, cheia de farinha, cheia de açúcar. E o que eu tenho pra te falar é, a conta chega. Ih, a conta chega. E quando ela chega... Ela chega com juros compostos. Exatamente. Chega lá em cima. Quando você vai ver, tá caro. Exatamente. Ou você... quando você passa por isso aqui, né? Eu estava comentando com a Luciana. Ou você já está numa situação ruim, seja de exame, seja de sobrepeso, seja de obesidade, ou você vai ficar. Isso são duas notícias. Porque Isso é certo. isso aqui forever, isso aqui pra sempre na Se sua vida... você tá assim e você ainda não tem nenhum problema de saúde, Infelizmente, é só você esperar, é só esperar. que você vai ficar. Vamos então falar como é que foi aí a... Porque, em primeiro lugar, que nós decidimos Legal. começar a nossa mudança. Nós casamos e aí nós começamos a fazer uma transição alimentar. Então, nós não nós não passamos de um dia para o outro para essa realidade. Houve um processo de transição, por quê? A partir do momento que eu comecei a ter mais informação do quanto era importante ter uma alimentação saudável e quanto isso era importante para a minha saúde, para nós vivermos bem a longo prazo, eu comecei a entender a necessidade de mudar daqui pra cá. E isso é muito importante a gente deixar muito claro, sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo na era da informação e nunca estivemos tão obesos do que somos hoje. E informação, eu diria até que de qualidade. De qualidade, Não é informação ruim, não. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui pra você? Não adianta você assistir esse vídeo e falar assim, eu preciso Legal. mudar. Dia seguinte vai lá, repete tudo de E novo, não fazer a muda mesma nada. coisa, entendeu? Você precisa
absorver a informação e começar o exercício, começar a praticar. Porque quando nós começamos, nós não mudamos da água para o vinho. Nós começamos fazendo o seguinte. Corta para mim, produção. É o seguinte, nós vamos contar como foi a nossa mudança, mas o objetivo aqui é te ajudar a mudar. Então eu preparei um checklist do emagrecimento para você começar a emagrecer imediatamente da forma correta. Esse material é totalmente gratuito e é só você clicar e baixar. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você baixar agora mesmo e começar a emagrecer. Agora vamos continuar a nossa história. Pão francês, vamos lá. Como é que nós começamos a mudar? Vamos começar por ele, né? Vamos começar por ele. Exato. De manhã, café da manhã, que é a maior dificuldade das pessoas. No meu caso, que era o especialista do pão francês aqui... Você era mais especialista que eu. O primeiro passo é o seguinte, eu comia pão integral. Antes de você pensar na maluquice do corta tudo, corta açúcar, corta refrigerante, corta o pão... Não cara, é isso que nós estamos querendo olha só, que você faça. É difícil você cortar 5 pão francês para nenhum. Então, o primeiro passo... é você pensar em, antes de cortar tudo, é você pensar em diminuir. Exato. Como que você, ao invés de comer 5 pães, você vai comer 2 ou 3, primeiro 3, depois 2 e você vai diminuir. Até porque, se você pensar assim, a pessoa que come 2 pães à tarde, ou 5 pães no dia, 2 pães à tarde, se ela comer um, ela vai sentir aquela sensação de fome. O corpo está habituado para aquilo. Então, primeiro passo foi diminuir, pensar em como que eu diminuo o pão francês. Primeiro passo é que você não precisa fazer uma revolução na sua vida. Você Exatamente. pode evoluir diminuindo as quantidades. O segundo passo foi, cara, eu preciso introduzir algo. Já que eu vou tirar um pão e eu ainda tenho aquela necessidade, vou me adaptar a uma nova realidade, eu precisava introduzir algo. O que foi isso que eu introduzi? Nosso querido ovo. Pode ser assim, pode ser um ovo mexido, conforme for. Quando eu comia este pãozinho lindo, maravilhoso. Então assim, não foi assim, parei de comer pão francês, vou comer só ovo. Nós incluímos. Fizemos uma boa mistura, uma boa combinação, eu acho que é a palavra certa. Exato. Nesse momento que eu comia o pão e o ovo, eu comecei a ver que, cara, aquilo me deixava até mais satisfeito do que comer somente 2 pães. 2 pães. E aí isso vai te chamando a atenção para algumas coisas, vai te chamando a atenção que aquela repetição infinita que você acha que nunca vai conseguir mudar, se você começa a abrir espaço para pequenas coisas, já é um ponto importante. E você não corta imediatamente, que é muito complicado quando você imediatamente corta. Pode ser que você esteja numa situação hoje na sua vida em que você precise dar um passo muito grande. Porque você pode estar diabético, você pode estar com obesidade, com sobrepeso. Então, não tem um tempo muito grande para você fazer uma transição. Mas pode ser que você já tenha tentado cortar e não tenha conseguido. Então, que tal dar um passo menor de começar a fazer mudanças alimentares, diminuindo a quantidade, introduz um novo alimento e depois você, com o passar do tempo, começa a evoluir a sua alimentação. Assim como, por exemplo, a bebida, eu já ia falar a bebida alcoólica, a Coca-Cola. Eu não tomava isso todo dia, mas tomava com muita frequência. Vamos dar um exemplo aqui prático, então, de como é que isso funcionou para mim. Eu não mudei de tomar uma garrafinha de Coca-Cola para não beber nada durante a minha refeição. Eu tomava, às vezes, 2 latinhas, ou tomava uma garrafinha dessa, passei para uma latinha. Eu não tenho aqui, mas depois a gente até chegou a comprar aquela babyzinha, né? Aquela pequenininha que é 600 ml, 300 e aquela tem 180 e alguma coisa assim. Exatamente o mesmo exemplo do pão. Assim como eu tomei a consciência de diminuir a quantidade de refrigerante, eu também passei a experimentar outras coisas. Sim. E nesse momento nem experimentei nada de outro mundo, não. Você sabe o que eu experimentei no lugar da Coca-Cola? Não foi da Coca-Cola para o suco de limão sem açúcar. Eu comecei, coisas que eu não tomava. Eu tomei o chá, o iced tea, o mate. Mas vamos combinar, eu também passei por essa fase de tirar o refrigerante, incluir chá, iced tea, guaras da vida, porque nós não tínhamos a informação. Hoje a gente sabe que é um produto que é ou cheio de açúcar ou cheio de adoçante. Então, é uma transição só para muito mais comportamental, de você entender que você pode viver sem a Coca-Cola, sem o refrigerante, você pode substituir, do que necessariamente ser algo saudável. Mas nós não sabíamos, aí vem a informação. Hoje você tem essa informação de qualidade. Esse foi o ponto muito importante, porque no momento que você só toma isso, você acha que isso é a única coisa na sua
sua vida. E que você não consegue mudar. Não consigo mudar. Quando eu tomei o primeiro ICT e eu gostei, eu comecei a... Bom, então o que mais que existe? Existe o outro, o chá, o mate, sei lá quantos nomes que existem, até que não foi difícil para mim introduzir o suco da fruta e suco etc. de limão, suco de maracujá. E foram passos que... O primeiro passo talvez tenha sido difícil, o segundo passo ele foi mais rápido, os outros começaram a acontecer. O primeiro passo é sempre mais difícil, é sempre mais complicado você sair da onde você tá, da inércia e... Mas aí, Lu, peraí, então a gente falou do pãozinho e da Coca-Cola. Mas e a mini pizza? Não, peraí. O lanchinho. O cara, esse como é que daqui, foi a mudança do seu lanchinho? Esse aqui tem uma desculpa por trás, né? É muito prático, É muito prático, cara, não me dá trabalho. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Entendeu? Eu não tenho tempo para preparar alguma coisa. Caro. Ou é caro. Comer fazer alguma coisa saudável é caro. Cara, qual foi a substituição? A substituição foi a seguinte. Assim como isto é prático... Deixei escondidinho aqui, ó. Isso também é prático. Entendeu? O que é isso aqui? Cara, são 2 ovos cozidos numa embalagem que tem uma tampinha que eu fecho aqui. Carregar isso na sua mochila ou carregar isso na sua mochila é o mesmo peso. A diferença é que esse daqui você precisa de quantos minutos? 7 minutos. 7 depois minutos. De levantar a fervura. E aí você vai ter que... até descontraído depois. Você vai cortando ele aqui, já deixa um salzinho aqui dentro e fica tão prático quanto o outro. Porque muitas pessoas têm dificuldade em lanches práticos e quando ela pensa assim, ovo, mas eu não tenho onde deixar, não tenho refrigeração. O Rodrigo hoje, quando vai para São Paulo, ele leva ovo. Quando nós vamos pra praia, estamos numa viagem, nós cozinhamos ovos. Eu levo pro meu trabalho, fico o dia todo dentro do carro. Se você levar o ovo dentro da casca e só descascar na hora que for comer, vamos combinar, gente? Não dá trabalho nenhum descascar um ovo, né? Não é coisa de outro mundo. Descascar na hora que você for comer, ele dura mais de 12 horas sem refrigeração. Então não tem desculpa do tipo, não, mas eu não tenho onde deixar, no meu trabalho não tem geladeira. Não tem desculpa. Você pode cozinhar os ovos, levar dentro da casca e tá aí o seu lanchinho. E você pode também combinar com coisas práticas. Consegui acrescentar, cara, isso aqui é tão prático quanto isso aqui. A diferença é que não pode ser só isso. Então você começa a aprender aí banana, no dia a dia, pera, as combinações. Se você tem, como a Luciana falou, uma geladeira, você leva ovos cozidos e um iogurte. Pronto, cara. Gente, iogurte natural, ok? Nada daqueles com corante. Vamos combinar que é prático e dá praticamente o mesmo trabalho. Não pode ser uma desculpa para quem quer dar esse passo tão importante na vida. Então, é muito importante vocês entenderem que mudanças não são automáticas. Nós levamos aí em torno de 2 ou 3 anos. Eu já era nutricionista e quando comecei a me informar muito mais que a nossa alimentação ela não é baseada somente em calorias, porque o que acontecia? Eu comia tudo isso daqui que o Rodrigo come, só que em pequenas quantidades. Mas... tô exagerando, né? Mas em pequenas quantidades. E aí eu também comecei a mudar a qualidade do que eu comia. Mas é importante você entender o seguinte: qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? Por onde você vai começar? Porque não adianta você ficar aqui assistindo esse vídeo. Ai, que legal, eles mudaram. Hoje eles só comem isso. Isso daqui, na verdade, não é uma proibição na nossa vida. Eu, por um acaso, não bebo refrigerante há 21 anos. Mas o restante das coisas eu poderia comer, não existe nenhum problema. O que engorda não é o pão francês. O que engorda é a padaria inteira, né? É comer a padaria inteira. Goiabada, mosca de coco. Esse aqui é um pão de batata, esse aqui eu não sei o que é, mas vai também, indicada. Esse aqui, cadê? Croissant não tem. Esse daqui, o que você acha, amor? É você todos os dias comer pão, porque quando você está comendo pão francês, não tem lugar para os outros alimentos saudáveis. Isso aqui é uma fonte de carboidrato, isso aqui também, mas isso aqui é rico nutricionalmente. Isso aqui é rico nutricionalmente. Então, quando você limita a tua alimentação somente em farinha, você não está consumindo nutrientes importantes para o seu corpo funcionar, para a sua saúde melhorar, e você também deixa de abrir
né, um leque de opção para outros alimentos que são extremamente saudáveis. Então, assim, o que nós queremos deixar aqui de mensagem para vocês? Vamos resumir, então, amor? Primeiro lugar. Os pontos importantes aqui do que a gente falou? Exato. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro lugar, o que é importante, amor? Primeiro lugar é você dar o primeiro passo. Cara, nada vai acontecer enquanto você não der o primeiro passo. E o primeiro passo não vai ser um único passo. Corta tudo, dei o primeiro passo e minha vida está resolvida. Vai ser um passo de cada vez. Segundo lugar, é importante nós entendermos que parar com esse preconceito de que comer saudável é complicado e que comida saudável é cara. Ontem, na hora que eu tava comprando biscoito, eu tava muito escondida assim, né? Pegando rápido, eu tinha que comprar. Mas eu acho que esse biscoito aqui custa em torno de R$4. Gente, fala sério, né? Se eu for colocar quanto custa 2 ovos e uma fruta, que pode ser uma banana, que é até mais barato do que maçã, não custa mais do que R$3. Então, o pretexto não é o fato de ser caro ou ser barato. Você precisa se programar para comer mais saudável e fazer trocas inteligentes que caibam no seu bolso. Você não precisa de nada caro, você só precisa fazer. E o terceiro ponto é diminua e depois introduza coisas novas. Exato. Esquece esse desespero do corte tudo. O corte tudo vai funcionar por X dias. Depois, cara, depois é pior ainda. Então, corte e diminua. Esse é um ponto muito importante. Eu acho que também que é bacana a gente falar dessa questão de evoluir, é que muitas pessoas também só dão o primeiro passo e aí diminui a quantidade. Então, assim, dê o primeiro passo, diminui a quantidade, estabeleça quantos dias você vai ficar naquele passo. Então, assim, se você bebia 2 litros de refrigerante e você falou que o primeiro passo vai ser diminuir para 1 litro, por quanto tempo você vai tomar 1 litro para depois diminuir, dar o segundo passo? Ah, são 15 dias? Beleza, então daqui a 15 dias eu dou um outro passo. Vai estabelecendo metas reais, metas pequenas para você conseguir alcançar e também não ficar naquele passo somente, para você poder evoluir e para de se cobrar, sabe? Porque às vezes as pessoas fazem alguma mudança alimentar sempre visando um emagrecimento automático. Se você diminuir a quantidade de refrigerante, por exemplo, a quantidade de doce que você come, se você comer 12 bolas de sorvete por dia e passar a comer 3, pode ser que você emagreça, mas pode ser que não. Mas você consegue entender que essa diminuição a longo prazo, daqui a 1 ano, vai te trazer um emagrecimento? Pode ser que não seja na semana que vem, mas com certeza no mês seguinte, consumindo menos energia, né, calorias pobres, você vai mudar a sua alimentação, dar um passo sustentável que você vai conseguir depois fazer uma transição eterna, porque quando nós pensamos em mudança alimentar, isso aqui é eterno. E não é nada proibido. Nós não hoje comemos essa parte daqui saudável e isso aqui se tornou proibido na nossa vida. Não! Quando eu quiser comer um pão francês, eu vou lá na padaria, sabe? Eu como um pão quentinho, não é isso que vai me engordar, não é isso que vai me deixar menos saudável. O Rodrigo, vez ou outra, come sorvete. Esse aqui não, tá? Esse aqui a gente não gosta mais, que a gente vai mudando também o paladar. E aí as pessoas acham que isso aqui é outra coisa também, que isso aqui é comida de dieta. Não e que isso aqui é comida do dia a dia. Cara, não é. Você precisa dar um passo em direção a mudar não só a sua alimentação, mas mudar a sua cabeça em relação à alimentação. Perfeito. A Luciana falou algo aqui interessantíssimo. A alimentação não é algo que hoje eu como de qualquer maneira e amanhã eu estou de dieta. Cara, se você vai viver 70, 80, 90 anos, você vai se alimentar pelos 80, 90 anos. Você precisa saber lidar com isso durante a sua vida. Só que não tem prazo de validade. Não é assim, eu vou fazer, durante emagrecer 15 quilos e depois acabou. Depois eu vou voltar a comer 6 pães por dia. O Rodrigo, depois que deu o primeiro passo, né, dos 6 pães, dos 5 pães, é que no final de semana devia ser 6, né? Que de café da manhã comia mais um pouquinho, não, porque não tinha padaria que levava ele lá quentinho, dava um pouquinho mas de aí trabalho. comia uma caixa de bis, né? Tinha outras coisinhas. Tinha caixinha de bombom também, né? Que a gente não comprou. Mas assim, depois que ele deu o primeiro passo de não comer, né, uma montanha de pão francês, nada disso voltou a fazer parte da nossa rotina. Porque nós incluímos alimentos e transformamos isso daqui. Isso aqui tá tudo, né, sem preparo, mas transformamos isso daqui numa forma prazerosa da gente se alimentar. E isso não vem automaticamente, isso vem com o tempo, porque com o tempo nós mudamos o nosso paladar. Esses alimentos aqui, ó, eles são altamente palatáveis. Então, quando você... eu não vou tomar mais sorvete, vou comer de sobremesa uma fruta. Maçã. Não
vai, né? Não é assim, né? Vai chegar nesse ponto. Você vai até comer, mas tipo assim. não espere que você ache o mesmo prazer que você encontrava no sorvete inicialmente numa maçã. Depois isso se torna muito prazeroso, por quê? Porque além de ser gostoso, você começa a ter o prazer de cuidar da tua vida. Esse corpo que nós vivemos hoje aqui, ó, só tem ele. Você pode comprar uma casa nova, você pode comprar um carro novo, você pode comprar um carro mais econômico, mais luxuoso, um carro mais barato, mais caro, uma casa em frente à praia, uma casa na montanha. Mas isso daqui, ó, esse teu corpo aqui, você nasceu com ele. Enquanto você estiver aqui, você vai viver com ele. Então você precisa cuidar. Você é o responsável pela tua mudança. Então assim, não importa que na tua casa todo mundo coma mal, não importa. Você vai dar o primeiro passo. Esse primeiro passo vai ser muito complicado. É complicado, né? É difícil. É complicado. Quando eu comecei a mudar da lasanha, lembra quando a gente casou? Comi a lasanha da quase falei a marca. Lasanha congelada. Pizza congelada. Por quê? Por causa da praticidade. Praticidade. Porque, cara, chegamos da rua naquele dia que não estava previsto comer em casa. O que tinha pra comer? Tinha um pratinho. Ó, desculpinha guardada aqui, ó. Antigamente era assim. Vou levar só uma lasanha, porque se precisar no final de semana, tem algum SOS, né? Esse se precisar era toda semana. Então deixa de ser preguiçosa, porque se precisar de um SOS, uma coisa prática, você faz um omelete com cenoura, você usa atum e não, ó, essas coisas aqui. Isso aqui é muito prático, mas não vai te levar longe, não. Gente, vamos combinar? Um omelete com atum, um omelete com cenoura ralada, não tem nada mais prático do que isso. Então, assim, hoje é aquilo que nós estávamos falando. Aproveite a informação ao seu favor e comece a colocar em prática isso que nós estamos falando e tudo que você vê de alimentação saudável. Para de querer o detalhezinho, sabe? O chá, o pozinho. Isso é um outro passo. Quais são os alimentos mais antioxidantes? O primeiro passo é você se livrar, né? O primeiro passo é diminuir quantidade e depois se livrar dos alimentos industrializados. E aí você fica aqui no canal, que aqui vai ter muito conteúdo para você entender como você vai melhorar a tua alimentação e de rebote emagrecer. O que você tá fazendo com isso? Vamos despedir do pessoal, meu amor. O que eu ia comer já tá Solta isso. Não vou falar o que eu queria comer, era um pãozinho, mas me dei mal, Luciana, pô, o pão tá duro, cara. Pô, O pão ficou queria comer um pãozinho. Não vou comer o pão, não vou comer o sorvete. Vou dar uma olhada aqui no que dá pra ainda dar uma conversada aqui, pra ver se a gente faz alguma coisa. Fazer um omeletezinho com batata doce, com cenoura ralada. Galera, ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês deem o primeiro passo. Ação e bora pra luta. Bora pro combate. Beijo, abraço. Peraí. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, usando a setinha aqui embaixo. E caso você ainda não tenha ativado as notificações, ative ali para você não perder nenhum vídeo novo no nosso canal. Beijão, tchau. Beijo da Nutri. Abraço, tchau.